Vocês estão me ouvindo? Estão vendo a tela? Eu vou aguardar um pouquinho, que eu marquei às 8h30, né? São 8h29 no meu relógio. Vou esperar um pouquinho só, tá bom? E aí a gente começa. Bom, na última aula, pessoal, podemos começar? Podemos começar, pessoal? Tem gente aí que está com dúvidas sobre a NP1. No final da aula eu vou comentar isso, tá bom? No finalzinho eu comento, vai sobrar um tempinho, eu converso sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Olha, hoje nós vamos ver a parte de congruências. Na aula passada, nós vimos equações diofantinas, né? Que vale dentro do conjunto dos números inteiros, números naturais, mas números inteiros de maneira geral. Solução de uma equação de duas variáveis, né? Quando as variáveis são inteiras, eu quero números inteiros. Hoje nós vamos ver um outro tipo de problema, que é chamado de congruência. E a ideia de congruência de números, né, foi desenvolvida por Gauss em um trabalho publicado em 1801, Disquisizione Aritmetica, quando ele tinha 24 anos de idade. Ele estava trabalhando sempre com números naturais, números inteiros, etc. Esse texto aqui eu tirei da Olimpíada Brasileira de Matemática, da organização da Olimpíada. Eles têm uma organização, tem esse site aqui. Lá você tem diversos textos, né, sobre matemática de maneira geral e questões da Olimpíada e outras coisas, né? Então, é um texto que também você pode pegar em qualquer livro de história da matemática. Mas é interessante, quer dizer, essa ideia de congruência de números inteiros foi desenvolvida por Gauss e a ideia era achar restos de divisões muito complicadas de se obter manualmente. Hoje, qualquer programa de computador traz essa congruência de forma quase que automática, né? Mas, na época, em 1800, isso não era comum. Mesmo hoje em dia, né, não é uma coisa comum. Olha, primeira coisa, vamos entender o que são inteiros congruentes. Né? Dados dois inteiros quaisquer, digamos, o inteiro A, o inteiro B, e um terceiro inteiro M, esse inteiro tem que ser positivo, e além disso ele é fixado. Então, dados dois inteiros A e B, nós dizemos que A é congruente a B módulo M, essa é a linguagem. A é congruente a B módulo M, né? Se M é um divisor da diferença A menos B. Se M divide A menos B. Divide naquele sentido que nós vimos, né? Na parte de divisibilidade. Quer dizer, eu tenho que calcular A menos B, fazer a divisão e o resto tem que ser zero. A divisão exata. A divisão dentro dos inteiros. Né? O resto é zero. Se M divide A menos B, nós dizemos que A é congruente a B módulo M. Isto é, A é congruente a B módulo M se e somente se existe um número K tal que A menos B é K vezes M. Dizer que o M é divisor de A menos B é equivalente a dizer que A menos B é um múltiplo de M. É 2 vezes M, 3 vezes M, de tal maneira que a divisão por M dê exata, né? Tem que dar um número inteiro. Esse K aí seria o resultado da divisão.
Se você pensar em divisão, no algoritmo da divisão, né? A menos B dividido por M dá K e resto zero. Aí o dividendo é divisor vezes quociente mais resto. Então, dizer que A é congruente a módulo M é equivalente a dizer que existe um inteiro K, esse inteiro aí seria o quociente, né? Tal que A menos B é K vezes M. Então, nesse caso, a notação utilizada, pessoal, a maneira de indicar isso é esta notação que está aqui. Essa forma de indicar. A congruente a B módulo M. Lê-se dessa forma. A congruente a B módulo M. Simbolicamente, a gente tem isso, então. A é congruente a B módulo M, está em amarelinho aqui, C e somente C. O M é um divisor de A menos B. E M é divisor de A menos B, C e somente C, existe o inteiro K, K inteiro, tal que A menos B é múltiplo de M. É K vezes M. Bom, vamos ver o exemplo aí. Por exemplo, ó, 3 é congruente a 24 módulo 7. É só um exemplo, né? Não tem nada que chegou nesse resultado, não, é um exemplo. Tem 3 números aí. Ó, 3 é congruente a 24 módulo 7. Por quê? Porque 7 é um divisor de 3 menos 24. 3 menos 24 dá menos 21. 7 é um divisor de menos 21. Né? Vai dar menos 3 e resto zero. Então, 3 é congruente a 24 módulo 7. Menos 31 é congruente a 11 módulo 6. Um outro exemplo. Como assim? Ó? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o 6 é um divisor de 31 menos 11. Menos 31 menos 11. Menos 31 menos 11 dá menos 42. Né? 6 é divisor de menos 42. Ele é divisor de mais 42 de menos 42. Né? Vai dar menos 7 se eu fizer a divisão. Outro exemplo, ó, menos 15 é congruente a menos 63 módulo 8. Por que é congruente? Porque 8 é um divisor, 8 divide, essa barra em pé quer dizer divide, né? Não é fração, né? Divide menos 15 menos 63. Esse menos aqui, com menos, vai ficar mais. Você vê que a ordem importa, né? Aqui, ó, a ordem importa. A congruente a B, M é divisor de A menos B. Então, eu escrevo nessa ordem. Ó. Menos 15 congruente a menos 63. 8 é divisor de menos 15, menos 63. Menos com menos dá mais, né? 63 menos 15 dá 48. Né? 48 mais 15 dá 63. Portanto, 8, como 8 é divisor de 48, né? 48 por 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. Então, menos 15 é congruente a menos 63 módulo 8. Quer dizer, para eu verificar se vale esse negócio, eu tenho que verificar se o módulo aqui, esse número que eu estou modulando, se ele é um divisor da diferença dos números dados, A menos B. Veja que se M não divide A menos B, isso não vale. Aí, nesse caso, nós dizemos que nesse caso, a gente diz que A não é congruente a B módulo M. A não é congruente a B módulo M, né? Se o M não divide A menos B, né? Quando o M não divide. Então, se essas divisões aqui não fossem exatas, então não seriam congruentes, certo? A notação, nesse caso, é parecida com a anterior, né? A notação é um traço. A não é congruente a B módulo M, assim que se lê, né? Esse traço em cima do símbolo de congruência. Quer dizer, esse símbolo de congruência são os 3 tracinhos aqui. Ó, exemplos. 25 não é congruente a 12 módulo 7. Por quê? Porque 7 não é um divisor de 25 menos 12. 25 menos 12 dá 13. 7 não é divisor de 13. Aí, se eu quiser dividir, você divide, mas não vai dar resto zero. Então, ele não é declarado divisor. Ele não é divisor, não é fator de 13. Né? Os fatores de 13 são só 1 em 13. Menos 21 não é congruente a 10 módulo 5. Por quê? Porque 5 não é divisor de menos 21 menos 10. Então, veja, para saber se é congruente ou não, a gente pega a diferença e vê se o cara está dividindo, né? Se o M divide. Né? Se ele não divide, não é congruente. Se ele divide, é congruente. Ó. 16 não é congruente a 9, módulo 4. O 4 não é divisor de 16 menos 9. O 4 não é divisor de 7.
Então, se não é divisor de 7, 16 não é congruente a 9, módulo 4. Ó, as primeiras observações aqui. Dois inteiros quaisquer são sempre congruentes módulo 1. Por quê? Porque o 1 divide qualquer número. Né? Então, se eu pego dois inteiros A e B, faço a diferença, ele é divisível por 1. Esse módulo 1 aí não tem interesse, viu, pessoal? Dois inteiros são congruentes módulo 2. Opa, somente se são ambos pares ou ambos ímpares. Interessante isso. Hein? Se eu tiver dois números pares ou números ímpares, eles são congruentes módulo 2. Ó. Aqui eu peguei par com ímpar, aqui ímpar com ímpar. Ó. Isso aqui é congruente módulo 2. Ímpar com ímpar, é congruente módulo 2. A é congruente a 0 módulo M? A pode ser congruente a 0 módulo M, se o M for um divisor de A. Né? Veja que, pela definição, seria o seguinte, né? A é congruente a 0 módulo M, C e somente C. A é congruente a M, é um divisor de A menos 0, né? Com ele positivo. Aí, né? M é um divisor de A menos 0. Mas A menos 0 é A. Né? Então, eu não preciso escrever A menos 0. Entendeu? A gente escreve simplesmente A. Quer dizer, o número A é congruente a 0 módulo M, se o M for um divisor de A. Por exemplo, o número 10 é congruente a 0 módulo 2. 2 é um divisor de 10. Mas são observações, né? Nós vamos ter uns resultados interessantes aí pela frente. Ó. Um primeiro exercício. Ó. Mostre que, ou prove que, se n é congruente a 7 módulo 12, então n é congruente a 3 módulo 4. Ó, parece que não tem nada a ver um com o outro. N congruente a 7 módulo 12. Então, N congruente a 3 módulo 4. Vamos usar a definição, é a única coisa que a gente tem. Né? Se N é congruente a 7 módulo 12, isso implica que 12 é um divisor de N menos 7. Ok? Tá certo isso? É a definição. Isso quer dizer que existe um número K inteiro, tal que N menos 7 é 12 vezes K. Certo? Se N menos 7 é 12 vezes K, né, é um múltiplo de 12, eu posso decompor esse 7 em 3 mais 4. Vai ficar N menos 3 menos 4 é 12K. Passo o 4 para lá, ó, fica aqui N menos 3 é 12K mais 4. Agora, no segundo membro, o 4 é fator comum. Então, N menos 3 é 4, que multiplica 3K mais 1. Concorda? Ó, mesmo que você não concorde, é isso que é. Porque 4 vezes 3 vai dar 12, 4 vezes 1 dá 4. Tá certo? Isso implica ó, que 4 divide n menos 3. Porque n menos 3 é 4 vezes o número inteiro. Né? Se k é inteiro, 3k é inteiro, mais 1 é inteiro. 3k mais 1 é um número inteiro. Seria 4 vezes m. Né? Então, o n menos 3 é múltiplo de 4. Ou 4 é um divisor de n menos 3. Mas se 4 divide n menos 3, n é congruente a 3 módulo 4. Interessante, né? Quer dizer, só usei a definição, mais nada. E a gente chega no resultado. Ó, um outro exemplo, um outro exercício. Para qualquer inteiro, qualquer inteiro n, qualquer um, n ao quadrado ou é congruente a 0 módulo 4, quer dizer, é divisível por 4, ou n ao quadrado é congruente a 1 módulo 4. Olha que interessante, né? Qualquer inteiro ao quadrado é congruente a 0 módulo 4 ou é congruente a 1 módulo 4. É um ou outro. Como é que eu vou descobrir aí? Então, vamos ver. Ó. Vou dividir os inteiros em duas classes, par e ímpar. Se n for par, existe um número k inteiro, tal que n é 2k. Né? N é divisível por 2. N é igual n par. Né? É um múltiplo de 2. Se ele é um múltiplo de 2, elevando ao quadrado, é 2k ao quadrado, dá 4k2. Então, ó, essa igualdade aqui, ó, n ao quadrado é 4k2. Portanto, 4 é um divisor de n ao quadrado menos 0. Ou simplesmente n ao quadrado.
O que quer dizer que n ao quadrado é congruente a zero, módulo 4. Certo? Que é o que está aqui, a primeira parte. Agora, o n, se ele não for par, ele é ímpar. Se ele for ímpar, né, existe um k inteiro, tal que o n é 2k mais 1. O n dividido por 2 vai dar k e sobra resto 1, né? Dividendo, divisor, quociente mais resto. E o resto tem que ser menor que o divisor, né? E positivo, esse que é o detalhe, né? Ele não pode ser negativo. Então, n é 2k mais 1, o que significa dizer que n ao quadrado é 2k mais 1 ao quadrado. Quadrado no primeiro, 4k2, duas vezes o primeiro pelo segundo, 4k, quadrado segundo. Passando 1 para o outro lado, n ao quadrado menos 1 é 4, põe em evidência o 4, k2 mais k. Certo? k2 mais k. E esse k2 mais k é um número inteiro, porque k é inteiro. Então, k ao quadrado é inteiro, mais k é uma soma de inteiros da inteiro. Portanto, n ao quadrado menos 1 é um múltiplo de 4. Ou 4 é um divisor de n ao quadrado menos 1. Isso, por definição, quer dizer que n ao quadrado é côngruo a 1, congruente a 1, módulo 4. Então, qualquer que seja o número inteiro, ele é par ou é ímpar. De toda maneira, se ele for par, n ao quadrado é côngruo a 0, módulo 4. Se ele for ímpar, é côngruo a 1, módulo 4. Beleza? Então, aí são dois exemplos, né, de manipulação das definições. Né? Não esquenta a cabeça aí com isso. Mas só para você ter uma ideia, né, que isso aqui permite um monte de manipulações aí. Né? Vamos ver um primeiro teorema que tem a ver com aqueles resultados lá. Ó, dizer que A é congruente a B módulo M é equivalente a dizer que A e B deixam o mesmo resto quando divididos por M. Se eu pego o A, divido por M, se eu pego o B, divido por M, o resto é o mesmo. É aí que eles são congruentes. Olha, demonstração. A condição é necessária, quer dizer, implica, né? Se A é congruente a B módulo M, isso implica que A e B deixam o mesmo resto quando divididos por M. Vamos provar isso. Ó, suponhamos que A é congruente a B módulo M. Isso equivale a dizer que M é um divisor de A menos B. Que equivale a dizer que tem um inteiro K, tal que A menos B é K vezes M. Então, até aí a definição, né? Agora, seja R o resto da divisão de B por M. Pelo algoritmo da divisão, nós temos que B é igual a M, eu estou dividindo por M, né? Vezes o quociente da divisão, mais o resto. Dividendo, divisor, vezes quociente, mais resto. Onde o resto é um número positivo, maior ou igual a zero, né? E menor do que M. Esse é o algoritmo da divisão, né? Algoritmo de Euclides. Logo, esse número A, passando o B para o outro lado, esse número A que está aqui, ó, aqui em cima, né? Esse número A, passando o B para o outro lado, ele é igual a Km mais B. Mas o B, por sua vez, quando dividido por M, deixa resto R. Então, ele é do tipo MQ mais R. Põe o M em evidência aqui. Vai ficar M, que multiplica K mais R, mais K mais Q, né? Mais R. Mas daí, pessoal, daí é o seguinte, o que está escrito aqui é que o dividendo A dividido por M deixa quociente K mais R, que é um número inteiro, né? Uma soma de inteiros, e resto R. Quer dizer, o resto da divisão de A por M é o mesmo que o resto da divisão de B por M. Eu não sei nem quem é o A, quem é o B, mas eu sei que o resto tem que ser o mesmo. Isso aqui deixa resto R, aqui também o resto é R. Logo, R é o resto da divisão de A por B. Esse R é o resto dessa divisão, porque quando eu divido por M, né, o resto é menor do que M, como está aqui em cima. Então, se esse é o resto da divisão por B, M por B, então ele vai ser o resto da divisão de A por M também. Né? Logo, R é o resto da divisão de A por B, de A e de B por M. Né? É o mesmo resto. Eles deixam, A e B deixam o mesmo resto quando divididos por M. Então, se eles são congruentes módulo M, eles deixam o mesmo resto. Agora, vale a recíproca. A condição é suficiente. Se eles deixam o mesmo resto, então eles são congruentes.
Ó, suponhamos que R é o resto da divisão de A e de B pelo número M. Então, quando eu divido A por M, vai dar um quociente Q1 e o resto R. A dividido por M dá quociente Q1 e sobra R. Então, dividendo, divisor, os quocientes mais resto. B dividido por M vai dar um outro quociente, Q2. Pode ser igual a Q1, se A for igual a B, né? Mas é um resto Q2. Mas o resto é o mesmo. A hipótese aqui é que o resto é o mesmo. Se o resto for o mesmo, quando eu faço a subtração A menos B, eu vou ficar com MQ1 menos MQ2 e o R menos R cancela. Então, A menos B é M, pondo em evidência, que multiplica Q1 menos Q2. Ou seja, A menos B é divisível por M. Ele é múltiplo de M, porque Q1 e Q2 são inteiros. Q1 menos Q2 é um número inteiro, seria um número inteiro K, né? Então é da forma MK. E, portanto, A é congruente a B módulo M. Bonito isso, hein? Quer dizer, se A e B são congruentes módulo M, eles deixam o mesmo resto quando divididos por M. Exemplo, ó, menos 56 menos 11. Eles são congruentes módulo 9. Né? Pelo algoritmo da divisão, dividindo menos 56 por 9, que é o módulo aqui, né? Vai dar menos 7 e sobra 7. Quando o dividendo é negativo, né, o quociente também é negativo, porque menos dividido por mais, né, o divisor aí é positivo, dá negativo. Aí não pode ser 6 não, né, porque 6 vezes 9 vai deixar resto negativo, né, o resto tem que ser positivo, tem que aumentar um, não pode ser 6, tem que ser 6 daria 54, né, passa para o outro lado, não dá certo, tem que ser 7. 7 vezes 9 dá 63, vai para o outro lado, né? Está menos, vai para o outro lado mais. Menos 56 mais 63, 63 menos 56 dá 7. Esse é o resto positivo. Ele é menor do que o divisor e é positivo. Menos 11 dividido por 9. Ah, dá 1. Dá 1, sobra 2. Não sobra. Se você puser menos 1 aí, porque negativo dividido por positivo vai dar negativo. Se puser menos 1, vai dar menos 9, vai para o outro lado mais 9. Menos 11 mais 9 dá menos 2. O resto não pode ser negativo. Esse é o algoritmo da divisão. O resto tem que ser positivo. Então, eu tenho que aumentar 1 no quociente. 1 em módulo, né? Fica menos 18, vai para o outro lado mais 18. 18 menos 11 dá resto 7. Então, veja, eles são congruentes. O resto é o mesmo, quando eu divido por 9. Essa divisão é mais complicada, né? Porque, dessa forma, divididos por 9, eles deixam o mesmo resto, que é igual a 7. Ó, menos 31 é congruente a 11 módulo 7. Por quê? Pelo algoritmo da divisão, se eu pegar menos 31 e dividir por 7, vai dar menos 5. Que é menos 35, vai para o outro lado, mais 35, menos 31 dá 4. O resto é 4. Menos 35 mais 4 dá menos 31. E 11 dividido por 7, opa, aí é positivo com positivo, aí dá positivo, é 1. Não pode ser 2, aí é 1. 7 vezes 1, 7. 7 para 11, 4. É o resto 4 também. Dessa forma, né, divididos por 7, eles deixam o mesmo resto. Agora, essa propriedade é importantíssima, né, porque ela facilita muito a questão da congruência. Né? Se eu sei que eles deixam o mesmo resto, eu sei que são congruentes. E se não deixam o mesmo resto, eu sei que não são congruentes. Pessoal, e aí? Muito tão traumatizados ou tá tranquilo? Estão acompanhando ou estão dormindo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, vamos ver algumas propriedades das congruências. Né? Um primeiro teorema importante. Um primeiro teorema importante é esse. Olha, A, B e C, números inteiros quaisquer, e M um número positivo, fixado. Né? A é congruente a ele mesmo, módulo M. Você vê, pelo teorema anterior, A dividido por M e A dividido por M deixa o mesmo resto, porque é o mesmo número. É lógico que vale a congruência.
Agora, A dividir A é congruente a B módulo M, isso implica que B é congruente a A módulo M. E claro, pelo teorema anterior é muito claro, porque se A deixa e B deixa o mesmo resto quando divididos por M, não importa a ordem da congruência, o resultado é o mesmo. Quando eu faço a divisão, os restos são os mesmos, eles são independentes. Agora, aqui é interessante, se A é congruente a B módulo M, e B é congruente a C módulo M, A é congruente a C módulo M. A com B e B com C, eu posso pegar uma transitiva aqui, ó, A com C. Vamos ver a demonstração. A primeira propriedade é chamada de reflexiva. A congruente a A módulo M. Uma maneira de demonstrar isso, de maneira geral, é o seguinte: M é positivo, então M é um divisor de zero. M divide zero. Zero dividido por M dá zero, o resto é zero. E M é maior que zero, né? O resto é menor que o divisor. Então, M é um divisor de zero. Mas zero é igual a A menos A. Qual é o número A? Portanto, M, se ele divide A menos A, isso implica que A é congruente a A módulo M. Se fosse A menos B, seria A congruente a B, né? Mas A menos A é o zero aqui, ó. Bonito, né? Outra forma, ó. A congruente a B módulo M. Isso implica que B é congruente a A módulo M. Essa propriedade é chamada de simétrica. Né? De fato, se A é congruente a B módulo M, existe o inteiro K, tal que A menos B é Km. Agora, multiplicando essa igualdade por menos 1, isso implica que mais B menos A, ou menos A mais B, né? Ficar escrevendo na outra ordem, B menos A, é menos K vezes M. O M é o mesmo, aí, né? Só muda o sinal do quociente. Portanto, o M é divisor de B menos A. Se M é um divisor de A menos B, ele é um divisor de B menos A. Portanto, B é congruente a A módulo M. Quer dizer, a ordem que eu escrevo os elementos da congruência não altera a congruência. Essa propriedade simétrica. E a terceira é chamada de propriedade transitiva. Se A é congruente a B, B é congruente a C, então eu posso pegar o primeiro com o último. A é congruente a C, módulo M, né? Ó, de fato, A congruente a B, módulo M, existe um inteiro K1, tal que A menos B é K1 vezes M. Quer dizer, o M é um divisor de A menos B. Se B é congruente a C, módulo M, existe um outro inteiro K2, tal que B menos C é K2 vezes M. Quer dizer, B menos C também é divisível por M. Somando essas duas igualdades membro a membro, né, primeiro membro fica aqui A menos B mais B menos C é igual a MK1 mais MK2. Ou K1M, K2M, mesma coisa. Né? Isso implica, ó, veja aqui, o primeiro membro, ó, mais B menos B cancela. Sobra o A menos C. Ó. A menos C é igual a M, põe M em evidência, K1 mais K2. Quer dizer, A menos C é divisível por M. É um múltiplo de M, porque K1 é inteiro, K2 é inteiro, a soma é inteiro. Portanto, o M divide A menos C, é um divisor. Né? Isso equivale a dizer que A é congruente a C módulo M. Bonito. Então, aqui ó, você tem propriedade reflexiva, simétrica e transitiva. Né? De acordo com esse teorema, né, a relação R, relação é um subconjunto do produto cartesiano, né, relação de A em B. Então, a relação de Z em Z, né, dos inteiros, conjuntos inteiros nele mesmo, né, Z em Z, estou chamando de R, definida por A estar relacionado com B, A, R, B, C e somente C, A é congruo a B módulo M, essa relação é reflexiva, simétrica e transitiva. Portanto, é uma relação de equivalência em Z. Então, quando uma relação, né, um subconjunto de um produto cartesiano tem essas três propriedades, reflexiva, simétrica e transitiva, ela é relação de equivalência. Aí eu posso falar em classe de equivalência, etc. Né? Essa relação é chamada de relação de congruência módulo M. É o nome dela. Né? Então, essa definição de congruência do Gauss, ela não é só um cálculo bobo. Ela particiona o conjunto dos inteiros via divisão por M. Quem é congruente, quem não é congruente. Ela faz uma partição.
Ó, o terceiro teorema. São outras propriedades, né? Se M é positivo, inteiro fixado, A e B inteiros quaisquer. Se A é congruente a B módulo M de mulher, né? E N é divisor de M, também é positivo, e é um divisor de M, então A é congruente a B módulo N. Ó, eles são congruentes módulo M, mas aí N é um divisor de M, então eles continuam a ser congruentes se eu trocar o M pelo N. Troco o M por um de seus divisores positivos, né? A congruência continua a ser verdadeira. Por exemplo, 1 é positivo, é divisor de qualquer número. A é congruente a B, módulo 1, quaisquer que sejam A e B. Né? Ó, se A é congruente a B, módulo M, item 2, né, e C é um número positivo, então A vezes C é congruente a B vezes C, módulo M vezes C. E se eu multiplicar tudo por inteiro, continua a valer a congruência. Interessante. Aí se eu dividir, também vale. Ó, se A é congruente a B módulo M, A, B e M divisíveis por D, né? Aí isso tem que ser números divisíveis. A divisão tem que ser exata, né? D positivo. Então, dividindo A por D, B por D e M por D, continua a valer a congruência. Essa congruência continua a ser válida. Eu não sei se isso aqui cabe aqui. Coube. Ah, beleza. Certo? Então, a prova desse teorema, cada item aí, é usar a definição. Né? Ó, A congruente a B módulo M e N um divisor de M. Então, A é congruente a B módulo M. Por quê? Dizer que A é congruente a B módulo M existe o inteiro K tal que A menos B é K vezes M. O M é um divisor de A menos B. Agora, se N é um divisor de M, pelo algoritmo da divisão, M é um múltiplo de N. Ele é um número do tipo N vezes Q, onde Q é positivo. Certo? Porque N é positivo, M também é positivo, então o quociente tem que ser positivo. Além disso, A menos B, substituindo o M lá, é K que multiplica N vezes Q. Invertendo aqui a ordem, porque o produto de inteiros é comutativo, A menos B é N K vezes Q. Quer dizer, A menos B é um múltiplo de N. E o resultado da divisão, né, ele é divisível por N, é K vezes Q. Portanto, A é congruente a B módulo N. Interessante, né? Ó, segunda propriedade. Se A é congruente a B módulo M e C é positivo, é um inteiro qualquer, então A vezes C é congruente a B vezes C módulo M vezes C. Né? De novo, aquela história. A congruente a B módulo M, existe o inteiro K, tal que A menos B é KM. Se C é positivo, multiplica tudo membro a membro. A menos C, AC menos BC vai ser igual a KMC. Como MC é positivo, né? A AC é congruente a BC módulo MC. Então, C positivo, M positivo, porque para ter congruência módulo M, o M tem que ser positivo, né? Olha lá na definição. Então, se eu multiplico os elementos de uma congruência, inclusive o M do módulo, né, por um mesmo número positivo, isso não altera a congruência. Altera os números, né, mas eles continuam a ser congruentes. Terceira propriedade, ó. A congruente a B módulo M, A, B e M divisíveis por um número D de dado, positivo, então A dividido por B, B dividido... Eu posso simplificar os elementos, é isso que está escrito aí. Né? Se todo mundo é divisível por 2, posso dividir tudo por 2, que continua a valer a congruência. Todo mundo é divisível por 10, eu posso dividir tudo por 10, que continua a valer a congruência. Então, de fato, né, se A é congruente a B módulo M, existe o inteiro K, tal que A menos B é K vezes M. É um múltiplo de M. Se D é positivo, e esses números são divisíveis por hipótese, né, por D, então, dividindo tudo membro a membro,
vou ficar com A sobre D menos B sobre D é K M sobre D. Isso nessa igualdade aqui, né? Com M sobre D positivo, porque M é positivo, D por hipótese também é. Então, além disso, M sobre D é inteiro. É um inteiro positivo. Por quê? Porque D é um divisor de M. M é um múltiplo de D, então a divisão vai dar inteiro. Isso implica que eu posso simplificar e eu acho outros números, né, de maneira que continua a valer a congruência. Ou seja, eu posso dar uma simplificada. Né? Ó, o primeiro exemplo, menos 15 é congruente a 9 módulo 8. Se você passar o 9 para lá, fica menos 15 menos 9, dá menos 24. Né? É divisível por 8. Então, ela é congruente a menos 15, é congruente a 9 módulo 8. Agora, o 8 é divisível por 4. Então, menos 15 é congruente a 9 módulo 4. Ah, professor, mas o 4 é divisível por 2. Beleza. Então, menos 15 seria congruente a 9 módulo 2. Quer dizer, eu posso diminuir esse número aqui se eu tomar um divisor e a congruência continua a ser verdade. Continua a valer. Isso pode ser útil, né? No meio de um cálculo, não sei, né? Ó, um segundo exemplo é da segunda propriedade. Ó, 7 é congruente a menos 8, módulo 3. Multiplicando tudo por 5, por exemplo, vai ficar 35, é congruente a menos 40, módulo 15. Você vê, eu posso dividir tudo por 5. Ó. Dividindo tudo por 5, eu volto nessa aqui. 7 congruente a menos 8, módulo 3. Então, multiplica tudo, ou divide tudo, por um número positivo. Esse último aqui é um exemplo da divisão. 36 congruente a menos 24, módulo 12. Eu dividi tudo por 3. Não, por 4. Ó, 36 dividido por 4 dá 9, 24 dividido por 4 dá 6 e 12 dividido por 4 dá 3. Então, 9 é congruente a menos 6, módulo 3. Eu dei uma simplificada por 4. Podia simplificar por 3 aí? Pode. Vai dar que 9 dividido por 3 dá 3. É congruente a menos 2, módulo 1. Mas módulo 1, quaisquer números são congruentes, né? Deixa mesmo o resto. Para terminar as propriedades, antes que você fique entediado demais, é essa última aqui. Ó. Se M é positivo, é um inteiro fixado, A, B, C e D inteiros quaisquer. Se A é congruente a B, módulo M, C é congruente a D, módulo M, somando membro a membro, A mais C é congruente a B mais D, módulo M. Ó, eu tenho duas congruentes aí. Congruências, números, o mesmo módulo. Eu posso somar esses números. Somo A com C, B com D. Eu mantenho os lados, né? Os membros da congruência. Primeiro membro com primeiro membro, A mais C. Segundo membro com segundo membro, B mais D. Continua a valer a congruência. Mesma coisa, ó, se A e B são congruentes, módulo M, C e D também, mesma hipótese anterior, ao invés de somar, eu posso multiplicar, ó, membro a membro. A vezes C é congruente a B vezes D, módulo M. Aqui eu tinha uma propriedade parecida, mas não é a mesma, né? Aqui eu peguei um inteiro C, multipliquei tudo por C, aqui, inclusive o módulo, né, o M. Aqui não, o M é conservado, né, o módulo é conservado. Eu estou multiplicando os elementos da congruência. A congruente a B, módulo M, C congruente a D, módulo M, multiplicando primeiro membro pelo primeiro, A vezes C. Segundo pelo segundo, B vezes D, a congruência se mantém. E, finalmente, ó, uma consequência dessa segunda aqui é essa terceira. Se A é congruente a B módulo M e N é um número inteiro positivo, ele é 1, 2, 3, etc. Então, A elevado a N é congruente a B elevado a N módulo N. Quer dizer, se eu elevar dos dois lados ao mesmo número inteiro, a congruência se mantém. A demonstração é sempre do mesmo jeito, né? A congruente a B módulo M, existe o inteiro K, tal que A menos B é K vezes M. C congruente a D módulo M, existe o inteiro H,
tal que C menos D, H vezes M. Certo? Eles são múltiplos de M. Não precisa ser o mesmo, né? Aqui é K, aqui é H, porque eu não sei quem são esses números. Se eles forem diferentes, vão ser K e H diferentes. Se eles forem iguais, K e H são iguais. Mas aqui está, de maneira geral, está correto. Somando essas duas igualdades membro a membro, somando o primeiro membro e o segundo membro, eu tenho que A mais C, agrupando, né, os positivos, menos B mais D, agrupando os negativos, é KM mais HM. Esse KM mais HM, põe o M em evidência, é K mais H vezes M. Portanto, A mais C é congruente a B mais D, módulo M, porque é um número inteiro vezes M. O M é um divisor dessa diferença aqui. A mais C, B menos... Ele é um fator, né? A diferença é um múltiplo de M. Portanto, M é um divisor de A mais C menos B mais D. Portanto, vale essa congruência, vale esse primeiro resultado. Se A congruente a B, módulo M, e C congruente a D, módulo M, AC congruente a BD. Vamos pegar a diferença. Ó. AC menos BD é igual. Opa. Se A congruente a B, módulo M, e C congruente a D, módulo M, AC igual a BD. Vamos, ó, A congruente a B, módulo M, existe um número K, tal que A menos B é K vezes M. C congruente a D, existe um número H, C menos D é K, H vezes M. Então, AC menos BD, usando aquela notação, é B mais KM. Opa! Ó, passo o B para o outro lado. Eu estou isolando o A. Né? Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui para você. Ó, o A vai ser igual a KM mais B. Passando o B para o outro lado. Aqui também, né? Mesma coisa. Né? Eu venho aqui e passo o D para o outro lado. Né? Vai ficar HM mais D. Certo? Então, nessa conta aqui, AC menos BD, o AC é B mais KM, D mais HM, menos BD. BD eu conservei aqui, eu estou substituindo o A e o C. Agora, distribui essa desgraça. Ó. B vezes D, BD, menos BD vai embora. B vezes HM, está aqui, B vezes HM. Mais a KM vezes D, KM vezes D. Mais KM vezes HM. Certo? Eu fiquei com essas três parcelas aqui, porque o BD cancela na primeira. Portanto, pondo M em evidência, porque aparece nas três, né? Fica BH, KD, KD e KMH. Perfeito? Esse B, esse H, esse K, esse D são números inteiros. Portanto, isso aqui é um número inteiro. Número inteiro X vezes M. O M é um divisor de AC menos BD. Portanto, AC congruente a B, a BD módulo M. Tá feita a demonstração. Por último, ó, se A é congruente a B módulo M e N é positivo, A elevado a N é congruente a B elevado a N módulo M. Eu vou demonstrar isso aqui por indução finita. Para N igual a 1, a proposição é verdadeira. É imediato, pessoal. Não tem conta nenhuma, porque A elevado a 1 é A. B elevado a 1 é B. Então, dizer que A é congruente a B módulo M implica dizer que A é congruente a B módulo M. Então, para 1, não tenho que demonstrar. Suponhamos que ela seja verdadeira para N igual a K. Ou seja, A elevado a K seja congruente a B elevado a K módulo M. Eu já vi que vale para 1, né? Então, vamos supor que vale para K. Como A é congruente a B módulo M, multiplicando membro a membro esses dois termos, usando a parte B aqui desse mesmo teorema, usando a parte B, eu vou ter que A elevado a K vezes A, aqui, ó, A elevado a K vezes A, estou aqui, ó. Certo? E B elevado a K vezes B é congruente, são congruentes módulo M. A vezes A elevado a K é elevado a K mais 1. Conserva a base, somos os expoentes, né? O A é A elevado a 1. E o B elevado a 1,
vai dar B elevado a K mais 1, que é a tese da indução. Né? Se vale para cá, vale para cá mais 1. Portanto, pelo teorema da indução matemática, a proposição é verdadeira para todo inteiro n a partir do 1, né? N maior do que zero. Beleza? Então, está aí a demonstração desse teorema. Então, eu coloquei alguns exercícios aqui para ver se você estava acordado. Eu vou pedir para você fazer o exercício 3 e o exercício 4. Eu faço em seguida aqui, pessoal. Ó, vou deixar aí na tela e vou ficar quietinho aqui. Ó, no meu relógio são 9h15. Vou dar uns 5 minutos aí. 9h20 eu faço. Ó, primeiro exercício. Assinale verdadeiro ou falso para cada afirmação. Primeira afirmação, 91 é congruente a 0, módulo 7. Segundo exercício, menos 2 é congruente a 2, módulo 8. Terceiro, 11 ao quadrado é congruente a 1, módulo 3. E 17 não é congruente a 9, módulo 2. Exercício 4. Obtenha o resto da divisão de 41 elevado a 65 por 7. Essa aí você vai ter que pensar um pouquinho. Se você pensar um segundinho, você mata esse problema em 2 linhas. 2 linhas é exagero, né? Mas dá para matar sem calculadora, hein? Ó, 41 elevado a 65 por 7. Eu quero saber o resto da divisão. Esse é um dos motivos porque o Gauss fez esse desenvolvimento. É uma divisão que é absurda para você fazer na mão, né? Pegar 41 vezes 41, 65 vezes, aí dividir por 7 e ver qual é o resto. Não precisa. Usando esse conceito de módulo, essas propriedades que nós vimos, ó, uma dica aqui, essa última propriedade, A elevado a n congruente a B elevado a n módulo m, você consegue matar esse problema facilmente. O módulo é o divisor, né? É o que está dividindo. Então, experimenta fazer, pessoal. Vou dar um minutinho. Depois tem exercícios que são parecidos, né? Aí não tem muito o que fazer. Mas esse problema é interessante. Então, vou dar uns 5 minutinhos aí para você fazer, tá? Divirta-se. Eu estou aqui, hein? Qualquer dúvida aí, depois eu respondo, tá?
Olá, pessoal. Posso fazer a primeira? 91 é congruente a 0, módulo 7. Né? Isso quer dizer que 7 é um divisor de 91 menos 0. 7 é um divisor de 91. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, pessoal. Se fizer a divisão, 91 por 7 vai dar 13 resto zero. Né? 13 vezes 7 dá 91. Então, essa primeira afirmação é verdadeira. Segunda afirmação. Menos 2 é congruente a 2, módulo 8. Espera aí, isso quer dizer o quê? Quer dizer que menos 2 é divisível por 8. Ou seja, menos 4 é divisível por 8. 8 é um divisor de menos 4. Pessoal, isso é falso. É o contrário, né? É o 4 que é o divisor de 8. Menos 4 também. Quais são os divisores de menos 4? Positivos, né? São o 1, o 2 e o próprio menos 4. Né? Se for mais 4, é 1, 2 e 4. Então, essa segunda afirmação é falsa. A terceira, 11 ao quadrado é congruente a 1 módulo 3. Espera aí, 11 ao quadrado é 121, né? Menos 1 dá 120. 120 é divisível por 3? 12 por 3 dá 4, 120 por 3 dá 40. É verdadeiro. A última, 17 não é congruente a 9 módulo 2. Mas quanto dá 17 menos 9? 17 menos 9 dá 8. 8 é divisível por 2. Então, ele é congruente, sim. 17 é congruente a 9, módulo 2. Então, isso está errado. Beleza? E esse aqui, pessoal, achar o resto dessa divisão. Alguém achou? Quanto é que deu o resto aí? Pessoal, estou no bate-papo aí. Alguém achou? Pode escrever no bate-papo aí. O que você acha que é o resto aí? Quanto deu o resto? Ou não deu tempo? Vamos ver como é que a gente faz? Aqui tem vários truques, né? O primeiro é o seguinte. A primeira coisa, eu vou estabelecer a divisão de 41 por 7, que é a base da potência dividido por 7, ó, que é o divisor aí no caso. Se fosse 42, né, daria 6. 6 vezes 7, 42. Mas vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Para 41, 6. Então, nós podemos dizer inicialmente o seguinte, ó. Vou escrever aqui, ó. 41 é congruente a 6 módulo 7. Por que vale isso? 41 menos 6 dá 35, que é divisível por 7. Ah, como é que você chegou no 6? Eu dividi e peguei o resto. Você lembra do primeiro teorema? A e B deixam o mesmo resto. 41 dividido por 7 vai dar resto 6. Né? Porque vai dar 5 e sobra resto 6. Então, todo número é divisível congruente ao resto de sua divisão pelo número do módulo. Né? Eu divido, é congruente ao próprio resto. Porque se eu tirar o resto, a divisão passa a ser exata. Então, 41 é congruo a 6, módulo 7. Ah, então eu pego 41 elevado a 65, é 6 elevado a 65. Não, porque eu vou cair numa potência muito grande, né? 6 elevado a 65. Eu preciso ir com calma. Com calma aqui significa ir por etapas, pessoal. Nós vamos por etapas. Vamos ver o que acontece com 41 ao quadrado. Vou usar esta terceira propriedade. Olha. Se é congruente a B módulo M, A elevado a N, congruente a B elevado a M, módulo M. Né? Eu vou usar aquela propriedade. Vou pegar 41 ao quadrado. Ó. Vou botar aqui 41 ao quadrado. Ó. 41 elevado ao quadrado vai ser congruente a 6 ao quadrado. Mas quanto é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é 36. Então, eu sei que isso é verdade. Módulo 7, né? Então, 41 ao quadrado é congruo a 36, módulo 7. De onde veio 36? 6 ao quadrado. O que você pegou ao quadrado? Eu quero chegar no 65. Estou indo por etapas. Agora, e o 36?
se você dividir 36 por 7, é divisível, dá para a gente fazer de cabeça. Dá 5, 5 vezes 7, 35, sobra 1. Então, olha, aqui, ó, o 36, por sua vez, é congruente a 1 módulo 7. Beleza? Aí daí, professor, propriedade transitiva. Se A é congruente a B, módulo 7, e B é congruente a C, módulo 7, pela propriedade transitiva, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, olha. Vou escrever aqui embaixo, ó, 41 ao quadrado, 41 elevado ao quadrado, é congruente a 1 módulo 7, pela transitiva. Beleza? Agora sim, né, pessoal? Se eu elevar um expoente alto agora, eu não vou alterar o lado direito, porque 1 elevado a qualquer expoente vai dar 1. Qual o número mais próximo de 65 aqui, né, múltiplo de 2? É o 64, é o par mais próximo. Né? Então, eu vou elevar membro a membro a 64. Vou usar de novo essa igualdade. Ó. Se A é congruente a B módulo M, A elevado a N é congruente a B elevado a N módulo M, desde que eu eleve dos dois lados. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou aprontar agora. Vou quase chegar na resposta já. Ó, sem fazer nenhuma divisão. Né? Muito legal isso aí. Ó, vou fazer o seguinte. Ó, 41 elevado ao quadrado. Opa. 41 elevado ao quadrado. Por sua vez, elevado a 32. Potência elevada a expoente. Conserva a base, multiplica os expoentes. Isso aí vai dar 41 elevado. Isso aí vai dar 41 elevado a 64. Isso aqui é congruente a 1 elevado a 32. Ó, eu elevei dos dois lados a 32. Ó, 1 elevado a 32. Eles são congruentes, mesmo módulo, ó, módulo 7. Beleza? Entenderam o que eu fiz? Eu não preciso saber quanto é 41 ao quadrado. Eu não preciso calcular isso aí. Me interessa é o expoente. Né? Mas 41 elevado ao quadrado elevado a 32, né? Isso aí é a mesma coisa. Eu vou botar um implica aqui. Ó. É a mesma coisa que 41 elevado a 64. Certo? Conserva a base, multiplica os expoentes, 64. Isso aqui é igual a 1 elevado a 32, que é 1 módulo 7. Beleza? Ah, como é que eu chego no 65? Ó, meu, agora eu vou usar isso aqui. 41 é congruente a 6 módulo 7. 41 a 64 congruente a 1 módulo 7. Eu vou multiplicar membro a membro. Certo? Eu vou pegar essa primeira e vou multiplicar pela última. Membro a membro. Lembra? A congruente a B, C congruente a D, então AC congruente a BC, a BD, né? Tá aqui, ó. A propriedade é essa aqui, uma das propriedades que nós vimos, ó. A congruente a B, C congruente a D, AC congruente a BD, módulo M. Isso aí vai dar o resto da divisão por 7. Olha que beleza. Então, isso implica, né? Esse último resultado implica, aqui embaixo, ó, que eu vou escrever a passagem, só para você depois, quando for estudar, saber o que eu fiz. Né? Eu peguei 41 vezes 41 elevado a 64, 41 elevado a 64 é congruente a 1, a 6, né? 6, que é o que eu tenho ali, 6 vezes 1 módulo 7. Módulo 7. Certo? Vale esse resultado. Isso implica o quê? Isso aí implica
Isso implica que 41 elevado a 65, que é o número que eu estou querendo, né? E não estou querendo calcular, porque é um absurdo, a 65, ele é congruente a 6 vezes 1, 6, módulo 7. Aí daí? Daí é o seguinte, né? Se este número aqui é menor do que 7, significa que dividindo 41 a 65 por 7, o resto é 6. Se ele fosse maior que 7, eu teria que decompor, que foi o que eu fiz aqui, ó. 36 é maior que 7. Eu fiz a divisão para achar o resto. Aí eu estou usando propriedades. Peguei a primeira com a última, multipliquei membro a membro, né? Aqui, o 41 aqui, né? E aqui está o 6. Multipliquei por esse resultado que está aqui, cheguei na resposta. Isso quer dizer o quê? Isso significa que o resto da divisão, a resposta, né? Isso quer dizer que o resto da divisão, eu ainda vou acertar isso aí, o resto da divisão é igual a 6. Se você pegar uma máquina de calcular, um computador, e calcular 41 elevado a 65, dividir por 7, aí tem que ser no campo dos inteiros, né? Você tem que pegar um quociente inteiro, se tiver vírgula, você ignora a parte da vírgula, multiplica o quociente por 7, subtrai de 41 a 65, você vai obter resto 6. Essa é a teoria. Então, essas propriedades, elas foram feitas justamente para serem usadas, né? Se eu quiser obter resto de divisão ou achar um módulo do número, né? Eu modular um número. Aqui eu pus 2 exercícios para você fazer, ó. Obter o resto da divisão de 2 a 50 por 7, análogo a esse, né? Você pode começar, por exemplo, com qualquer número maior que 7. Ó. 2 ao cubo é 8, é maior que 7, deixa o resto 1, um bom número, né? Para chegar no 50 ali, né? 50 dividido por 3, você pega o quociente, eleva dos dois lados, tal, mas você vai chegar bem perto, né? E aí usa essa última propriedade que eu usei, você chega no resto. Mesma coisa aqui, ó, qual o resto da divisão de 2 elevado a 20 menos 1 por 41? Ó, você acha o resto da divisão de 2 elevado a 20 por 41, vê qual é o resto e tira 1. Tirando 1, você vai ter o resto da divisão 2 a 20 menos 1, certo? Então, tenta fazer em casa essas duas, né? Depois, na próxima aula, se quiser, eu faço. Pessoal, isso aqui praticamente encerra a matéria que a gente tinha que ver, né? Na próxima aula, nós vamos estar encerrando a matéria, né? Nós vamos ver congruências lineares, que é o último assunto. E é um assunto simples, porque depende aí só do conceito de congruência. Aí nós vamos juntar a equação de Diofantina com essa parte de congruência, mais ou menos, né? Vamos juntar as duas coisas mais ou menos. Então, eu queria colocar o seguinte, vamos botar uma data, ó, dia 19 agora, de maio, você vai me entregar aquela primeira lista de exercícios que eu passei. Ela tem que ser manuscrita. A gente não pode aceitar, isso a coordenação pediu, não pode aceitar digitado, porque senão o cara passa para o outro e simplesmente troca o nome e tal. Pelo menos você vai ter o trabalho de copiar, tá certo? Então, procure fazer aquela primeira lista. Muita gente já andou tirando dúvida, andou fazendo muita coisa. Então, você tem 2 semanas aí para finalizar. Na verdade, você tinha mais de um mês para fazer, né? Mas dia 19 eu vou recolher essa lista. Como eu vou recolher, eu vou falar na próxima aula, que é dia 12. Aí eu vou falar para você como é que eu vou recolher essa lista, tá? Então, por enquanto, faz a lista. Dia 12 eu vou recolher. Mas entre hoje e o dia 12, eu vou mandar os exercícios da lista já resolvidos. É, a maioria nós já fizemos. Eu vou fazer um resumo, né, e mando para você. Aí o teu trabalho vai ser você ler o exercício, tentar entender, tentar fazer, consultar o que eu estou mandando e passar limpo. Isso aí vai valer pela NP1, pessoal. NP1, tá certo? É metade da nota que você precisa tirar para passar.
Vamos tirar um 10, né, pessoal? Vamos tirar um 10. Então, essa a primeira lista, você deve fazer ela inteira. Ah, professor, é só os 3 primeiros. Não, senhor, eu não falei nada disso, né? Você tem que fazer a lista. É a lista que foi dada. Acho que tem 15, 12 exercícios, sei lá, mas a maioria já foi feito. Então, tenta fazer, vê com os colegas, né, quem tem, quem andou fazendo. Né? Você tem uma semana aí, até o dia 12, eu vou mandar também, você dá uma olhadinha, né? Vou mandar por esse mesmo e-mail que eu mando o material, tá certo? E aí você vê com cuidado, né? Passa limpo, não vai perder essa oportunidade. Hein? E aí, no dia 12, eu vou falar, ó, me manda a lista para tal lugar. Aí você vai mandar. Aí eu vou corrigir tal, e vou lançar a nota já no sistema. Tá? Então, a ideia seria até o dia 20 a gente fechar essa NP1. Por quê? Porque depois dela, né, aí nós vamos ter que treinar, e isso vai ser a partir da próxima aula, já dia 19, dia 26, nós vamos ter que treinar para a prova o NP2. Essa NP2, olha, em outros cursos, né, por exemplo, em ciências contábeis, que eu dou aula também, em administração, ela está sendo feita online. Ela vai ser feita, aliás, online, né? Vai ser feita de acordo com a data que está marcada, né? Acho que é a partir do dia 20, uma coisa assim, já vem começa o prazo da NP2. Eu vou marcar mais para frente, né? Então, essa NP2, nós vamos fazer pelo Google Form. Eu vou fazer a prova no Google Form, nós vamos ter que treinar, vou ter que mostrar para você o Google Form e tal. E aí você vai fazer. Eu vou confirmar isso com a Patrícia, né? Mas nos outros cursos é assim que a gente vai fazer. Eu ainda vou confirmar isso com ela, né? Não sei se na matemática vai ser diferente. Mas o Google Form ele é fácil de ser utilizado e é muito simples fazer teste, fazer mesmo questão discursiva. Então, eu vou fazer uma prova aí mantendo essa parte da matéria que nós vamos treinar para a prova, certo? Então, eu não sei se está tendo alguma dúvida. Olha, dia 19, você vai me entregar a NP1. Quem é a NP1? É aquela primeira lista que eu passei. Ah, professor, mas é só o primeiro e o segundo? Não, é todos os problemas. A maioria já foi feita. Entre hoje e o dia 12, eu vou ver se eu mando para você a lista. Certo? Eu mando a lista, tal, aí você tira as dúvidas, né? Passa ali. É manuscrita, pessoal. Manuscrita quer dizer escrita à mão. Não pode ser digitada, tá bom? Se for digitada, não vou aceitar. Você vai ter um trabalho aí de copiar, né? Copiar a gente aprende também, né? Então, vai ter um trabalho aí de ler, copiar, etc. Enfim, você tem a oportunidade de tirar uma boa nota. Aí, dia 19, eu vou dizer, olha, me entrega, no dia 12, eu vou dizer, ó, me entrega para tal local. Aí você vai mandar para mim, tá? Beleza. Aí eu vou pegar, vou corrigir o que você fez, né? E aí lanço a nota no sistema. Depois, para a NP2, do dia 12 em diante, dia 12 a gente encerra a matéria, dia 19 em diante, nós vamos treinar para a NP2. Vamos fazer simulado, tal. Eu vou botar umas questões, eles vão resolver, botar outras questões, vão resolver. E na NP2 vamos pedir coisa muito diferente. Talvez peça a mesma coisa ou parecida, entendeu? E aí você faz a NP2, tá bom? Então essa é a ideia. Eu não quero complicar, pessoal, eu quero facilitar. E o jeito que eu estou encontrando é esse aí, né? Olha, tem gente dizendo aí que os outros professores passaram uma lista com 10 questões valendo 50% da nota. Eu pergunto, os outros professores já resolveram a lista para vocês fazerem? Já entregaram a lista resolvida? Não fizeram nada disso. Você tem que fazer a lista, né? Então, não fica querendo complicar, não, viu? Não complica. Não complica, porque aí você vai complicar para você, pô. Você quer, eu passo uma nova lista para você, com questões inéditas aí, você vai ter que fazer sozinho. Você que sabe. A minha lista tem 15, vale 2 pontos? Não vale 2 pontos, amiga. Eu estou falando que vale 50% da nota. Vai valer para NP1.
50% da nota é isso, né? Então, ó, eu não estou brigando com vocês, não. É uma pessoa aí que andou escrevendo que está comparando alhos com bugalhos. Pode ser que as 10 questões que os professores passaram sejam muito mais difíceis do que essas 15 que eu passei. Não tem como comparar, pessoal, né? E também não vale só 2 pontos. A nota é de 0 a 10, pessoal. 50% da nota é 5, se for para uma prova. Né? Eu vou ver se ainda vou confirmar com a Patrícia, né? Se 50% da nota se é a NP1, se é da nota final, ou se é da nota da NP1, né? Mas é isso. Porque a NP1 já foi o prazo, né? Então eu estou entendendo, né, que essa nota aí vai ser a nota da NP1. Essa é a minha ideia, né? Não é complicar, é facilitar. Então vamos ver se dá certo. Tá certo? Então, no dia 12, eu vou confirmar tudo isso com você, mas já fica esperto aí. Eu já vou passar a lista entre isso. Se alguém não receber, no dia 12 avisa. Tá? E aí a gente mata isso, tá bom? Então, essa parte de nota, vamos ver se a gente acerta direitinho aí. Agora, o mais importante é a matéria aí, né? Você dar uma lida, acompanhar, tentar entender. Porque isso aí é um assunto que parece simples, né? Mas ele vai começando a ficar mais sofisticado e cada vez mais complicado. E ele tem muita aplicação hoje em dia, né? Essa parte de teoria dos números, ela é muito usada em computação, né? Mas muito usada, né? Para criptografia e outras coisas. Bom, beleza, pessoal. Então, por hoje é só, viu? Por hoje é só. Agradeço a atenção. Até uma próxima, tá? Então, até dia 12 aí, tá bom? Então, um abraço a todos aí, né? Se cuidem, cuidado, hein? Cuidado. Um abraço. Tchau, tchau.